engenharia de software, especificamente aqui querendo abordar a modelagem UML. O tema da nossa aula de hoje será o diagrama de classes. Observe que este material, originalmente, ele é fruto de uma produção da Universidade de Viena e também nós complementamos com algum material do livro UML2, uma abordagem prática. O nosso sumário, nós vamos começar falando sobre o conceito de objeto, o que é uma classe, atributos, operações, as relações possíveis entre objetos e classes, né? E para a aula 2 sobre diagrama de classe, nós vamos deixar detalhes de como criar um diagrama de classe e aspectos específicos da geração de código. Então, a primeira coisa que a gente tem feito usando esse material é exatamente falar da notação, certo? Então, a primeira coisa que a gente quer falar na notação do diagrama de classe é a classe, né? Então, você vê aqui do lado direito um retângulo, né, na vertical, ele está dividido em 3 partes, né? A primeira parte aqui você vai ter o nome da classe, tá certo? Em seguida você vai ter os atributos, atributo 1 e atributo 2, que fazem o 1 pertence ao tipo 1 e o atributo 2 pertence ao tipo 2. Então, a descrição dos atributos. Esses atributos vão ter qualificadores, né, que é importante aqui, se ele é público, se é privado, né, se é protegido. Então, a gente vai explicar isso um pouco mais na frente. E a terceira e última parte, que é essa parte de baixo, são as operações, são os métodos, né? Então, se esse método é público ou é privado, o nome dele e o tipo de dado que ele retorna, tá certo? Então, a primeira parte da anotação aqui. Então, nós vamos utilizar... Existem anotações alternativas, nós vamos mostrar, mas essa aqui é a mais comum, tá certo? E aqui a ideia de classe abstrata. O que é uma classe abstrata? Ela pode ser só simplesmente denotada pelo retângulo, ou pode ter a palavra abstract, né? E ela indica uma classe que não pode ser instanciada. Então, ela é uma classe utilizada para fazer uma generalização. Por exemplo, uma classe pessoa que vai ter funcionário, por exemplo, e professor. Então, são especializações dessa classe aí. A questão da associação, que é dada pelas classes, por exemplo, aqui você tem uma classe A e uma classe B, onde você tem um link. Então, essa associação é uma linha que une essas duas classes aqui. Tá certo? E aí você vai ter uma anotação, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, a navegabilidade não está definida. O que tem a ver com isso? Tem a ver com a questão da visibilidade. O que é que, ao se relacionar, uma classe enxerga dentro da outra. Então, por exemplo, aqui no caso 2, você tem A enxerga tudo que tem B e B enxerga tudo que tem A. Então, a navegabilidade é bidirecional, direcional aqui. Aqui, por exemplo, A se relaciona com B, enxerga os atributos e métodos de B, mas B não enxerga A. Tá? Então, isso é interessante porque nós vamos precisar detalhar isso mais na frente. Em seguida, nós temos aqui associações. Veja que nesse caso anterior a gente tinha relações binárias, né? Duas entidades que se comunicam aqui. Você pode ter N área. Nesse caso aqui, o N aqui seria 3, tá certo? Então, eu tenho uma classe A, uma classe B e uma classe C que se associam, né? No caso aqui seria ternária, tá certo? Então pode ter relações de 4, poderia ter outra entidade aqui e assim vai, tá certo? A ideia da classe associativa, que é quando você tem uma classe específica para detalhar uma associação. Então, por exemplo, esse A aqui seria um ator que atuou no filme B. Então, você não pode colocar aqui, por exemplo, esses detalhes nem na classe A nem na classe B. Então, coloca numa classe C, que seria atuação, por exemplo, onde eu tenho o papel, né, que esse ator desempenhou no filme B, estando ele na classe A, por exemplo. Seria um exemplo, a gente vai detalhar isso mais na frente. Não é muito comum, a maioria dos autores não explora essa relação XOR, né, exclusive O aqui. É que o quê? O objeto C aqui tem uma relação com o objeto de A ou com o objeto de B, tá certo? Então aqui você não pode ter os dois ao mesmo tempo, não pode ser simultâneo. Então pode acontecer situação desse tipo, por exemplo, que o aluno ou é estagiário ou é bolsista, por exemplo, de pesquisa. Então ele não pode ter as duas bolsas ao mesmo tempo. Então isso é uma situação comum. Não é comum, mas pode aparecer. Aqui nós temos aqui a notação de agregação. Então veja bem, a relação parte todo.
A, no caso aqui, é parte de B, mas A existe sozinho, tá certo? Então você tem aqui a agregação, a relação parte-todo mais frágil, tá certo? Onde o B sendo destruído, por exemplo, não implica na destruição de A, tá certo? O A tem existência sozinho, nós vamos dar exemplo disso mais na frente. E a composição, note que o símbolo aqui, ó, alguns autores chamam de um diamantezinho, um losangozinho, e no caso aqui ele está vazio, né? Um losango com a cabeça vazia aqui, seria um diamante aqui. E a agregação, que seria uma composição forte, tá certo? Composição que é uma agregação forte, no caso ele é pretinho aqui, é preenchido, tá certo? Relação na qual existe a dependência parte todo, A é parte de B e A não existe sozinho. Então se eu destruir B, por exemplo, automaticamente eu destruo A. Então vamos pensar aqui num prédio de apartamento. Então eu tenho um edifício, dentro dele eu tenho vários apartamentos. Então os apartamentos fazem parte do prédio, mas se esse prédio for demolido, o apartamento vai embora também. Então seria o caso. A ideia de generalização, né? Aqui no caso, você tem que A um caso específico, uma especialização de B, né? Então A herda de B, tá certo? Então B é uma generalização, enquanto que A é uma especialização. Então a ideia de classe mãe, superclasse, classe filha aqui, tá? Então isso vai ser comum quando você for detalhar o seu e definir a questão da herança, né? Então os métodos e o que for visível de B vai ser acessível por A. Aqui a questão da notação do objeto. Então eu tenho um objeto O, que é uma instância da classe C, então ele é denotado assim, né? Então O 2.C significa que O é uma instância de um elemento da classe C aqui, tá? Então eu posso ter uma ligação, um link entre objetos, objeto 1 e objeto 2, ele tem uma relação entre eles aqui. Então sempre a relação é um link. Então, apresentados os elementos da notação, nós vamos então começar objetivamente o nosso curso. Então a ideia de objeto, o que é? São os indivíduos de um sistema. Qual é a notação? O 2.C, tá certo? Então eu posso ter esse objeto só com a classe, então ele é um objeto anônimo, por ele não tem nome, é não identificado, tá certo? Ou eu posso ter esse caso aqui de um nome que pertence à classe tal. Notações alternativas, tá certo? Então tá aqui, ó. Eu só tenho aqui o nome do objeto. Outra questão, eu tenho um objeto que pertence à classe person, ou simplesmente um objeto anônimo que só é do tipo que é da classe person aqui. Então aqui eu tenho os objetos propriamente dito, instâncias dessas classes aqui, né? Eu tenho os atributos first name Max, last name Miller, data de nascimento 3/5/73, então o valor atual. Então o conteúdo do objeto é um momentâneo, né? Que você vai lá e tira uma foto aquele instantâneo e mostra o momento do conteúdo atual desse objeto. Então aqui eu tenho person com Maximilian e eu tenho da outra forma lá. Então aqui seria a identificação do objeto e da classe que ele pertence, né? Ou só do nome do objeto ou só a classe, e aqui os conteúdos dos seus atributos. Ok? Tranquilo? Então veja bem, diagramas de objetos representam o quê? Os objetos de um sistema e suas relações. É um instantâneo, como eu falei, em um momento específico. Então ele é dado por quê? O nome do objeto, tá certo? Ele aqui sublinhado, e há uma ligação e o outro objeto do outro lado. Então você tem aqui, por exemplo, um estudante que se relaciona com o curso, né? Ele está matriculado nesse curso aqui, você pode nomear essa relação aqui também. Tá? Então eu tenho um estudante que faz parte desse programa de curso aqui. Tá? Então eu tenho um link que mostra a relação entre eles. Este curso, por exemplo, este curso especificamente, será dado na sala 400, por exemplo. Tá? Então LH1 do tipo sala de aula. Então você tem aqui relações de objeto, que é um instantâneo, serve para depuração, para esclarecer algumas questões e tal. É menos usual, mas em sistemas complexos pode ser interessante você fazer uso do diagrama de objetos, que a gente vai ver mais na frente. De objetos para classes, né? Os indivíduos em um sistema frequentemente têm características e comportamentos idênticos. Então eles podem ser agrupados numa categoria única. Essa categoria é exatamente a classe. A classe seria o planejamento de um conjunto similar de objetos em um sistema. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma classe person, tá certo? Veja que nesse caso aqui tem o nome da classe e os atributos.
Não? Então, opcionalmente, não se detalhou os métodos aqui. Então, esses objetos são instâncias de uma classe, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho Max Miller, que é um objeto da classe person, pessoa, né? E ele tem valores específicos. Então, é uma instância, num dado momento, o conteúdo desse objeto é esse aqui. Então, os atributos são características estruturais de uma classe. Os valores são diferentes para cada instância, para cada objeto, tá certo? As operações são o comportamento de uma classe. É idêntico para todos os objetos da classe. Elas não são representadas no diagrama de objetos, tá certo? Então, no diagrama de objeto você não tem a representação dos métodos, porque ele pertence à classe. Então, nós temos aqui a ideia de classe, né? Então, nós temos aqui o nome da classe, os atributos da classe e as suas operações, né? Então, retângulozinho colocado na posição de pé, né? Na vertical, dividido em 3 partes, ok? Então, toda vez que você vê essa notação, refere-se a uma classe. Variável e operações de classe. Aqui você vai ter uma situação especial, onde você vai ter que fazer uma distinção entre variável de instância, variável de classe e operação de classe. A variável de instância é um atributo da instância, é um atributo definido no nível da instância, no nível do objeto. A variável de classe, não é? Ela é um atributo da classe, é um atributo estático, definido apenas uma vez por classe, sendo compartilhada por todas as instâncias da classe. São exemplos de variável de classe, contadores do número de instâncias da classe, constantes, etc. E você vai ter também a operação da classe, que é uma operação estática também, que pode ser usada quando a instância da classe correspondente não foi criada ainda. São exemplos de operações de classe os construtores, os destrutores, os contadores de operações, funções matemáticas como o seno, por exemplo. Então, em resumo, é importante deixar claro isso aqui. Uma variável de classe é uma variável cujo valor é comum a todos os objetos membros da classe. E uma variável de instância, em geral, possui um valor diferente em cada objeto membro da classe. Então, por exemplo, o nome da pessoa da classe pessoa, por exemplo, quando você instancia num objeto específico, vai ser Maria, vai ser Pedro, né? A idade 25, 27, 40, né? Então são variáveis de instância aí, certo? A variável de classe, ela é geral e serve, atende à necessidade de termos um valor único para todos os objetos dessa classe. Então aqui nós temos a notação, tá certo? Onde os nomes dessas variáveis de classe e operações de classe, elas são sublinhados, tá certo? Então, por exemplo, na notação aqui, ó, classe pessoa, tá certo? Variável de classe está aqui, ó. Ela é sublinhada aqui, tá certo? Então, pnumber do tipo inteiro. E a operação de classe get pnumber, que retorna o inteiro. Então, tá aqui a declaração, tá certo? Em Java, dessa classe person aqui. Então, você tem aqui, ó, público, os atributos, primeiro nome, último nome, data DOB aqui, que é privado, né? Que é o menos, a gente vai detalhar isso aqui. Você tem aqui protegido o string endereço e você tem como estático aqui, ó, o pnumber, que é do tipo a variável de classe. E você tem aqui o getNumber, que também é um método de classe, ok? Então, só para fazer uma revisão aqui, essa visibilidade ela pode ser aqui de alguns tipos, né? No caso, 4 tipos. Então, isso vem lá do livro o ML2, uma abordagem prática de Guedes. Tá? Então, ó, menos, a visibilidade privada é representada por um símbolo de menos e significa que somente os objetos da classe detentora do atributo ou o método poderão enxergá-lo, tá certo? Então, mais restrita. Visibilidade protegida é o number, é representada pelo símbolo de sustenido number e determina que, além dos objetos da classe detentora do atributo ou método, também os objetos de suas subclasses. Então, as classes filhas podem ter acesso a este. Mais é a visibilidade pública, representada por um símbolo de mais, e determina que o atributo ou método pode ser utilizado por qualquer objeto. Então, ele é público, está acessível para todos. E a visibilidade tio aqui, pacote, representada pelo símbolo de tio, e determina que o atributo ou método é visível por qualquer objeto dentro do pacote. Então, a ideia de a gente vai ver diagrama de pacotes aí, a gente vai ver a história de empacotar. Então, dentro desse pacote, ela pode ser visível. Então, aqui, ó, no exemplo, está aqui, ó, visibilidade pública, né? Visibilidade privada e visibilidade protegida. Tá? Então, você vê aqui, ó, os métodos são públicos, porque eles devem ser chamados aí por qualquer entidade dentro do sistema.
Bem, então essa especificação de classe, ela pode ser menos detalhada, só o nome, ela pode ter nome, atributo sem muito detalhe e método sem muito detalhe, e ela pode ter aqui um detalhamento máximo aqui, né? Então, onde você vai detalhar mais e tal. Então, na medida que o seu definição das classes do seu sistema vai avançando, você vai saindo de uma visão mais conceitual para uma visão mais de projeto, tá certo? Porque se eu vou chamar esse método, eu tenho que saber o que é que ele retorna, o que é que eu tenho que passar para ele e etc e tal. Se eu vou manipular um atributo, eu tenho que saber qual é o tipo dele. Então aí você vai ter uma especificação menor até ter um detalhe maior. Então a ideia de associação são possibilidades de relações entre instâncias de classe. Então, por exemplo, aqui um exemplo que a gente pegou lá do livro o ML2, então eu tenho um aluno, uma classe aluno, tá certo? Que tem atributo matrícula, que é um string, e nome, que são string, tá certo? Então aqui eles são privados, né? E aí nós temos uma relação com curso, que tem um código que é um string e a quantidade máxima de alunos que podem fazer esse curso. Então existe uma relação aqui, ó. Aqui no caso, veja que você tem uma quantificação, que eu não detalhei, a gente vai detalhar mais. Então é de muitos para muitos, ó, muitos para muitos. E o curso enxerga os dados do aluno, tá certo? O aluno não vê esses dados do curso. E eu tenho aqui uma nomeação dessa relação, é que um aluno está matriculado no curso, tá certo? O material original da Universidade de Viena, eu tenho aqui, ó, um objeto Anna Miller, né, do tipo professor, tá certo? Que ela ensina, aqui no caso não tem um nome na relação, mas poderia ser ensina. A Ellen Lewis, que é student, que é do tipo estudante, tá certo? E também para Paul Schubert, tá certo? Frank Stern é professor, ensina também para Paul Schubert. E eu tenho Mike aqui, Fox, que é do tipo estudante, que não tem relação com ninguém, não é aluno de Ana nem de Frank. Então essa associação ela pode ser binária, que ela conecta a instância de duas classes. Então eu tenho uma classe aqui à esquerda e eu tenho uma classe à direita, eu vou ter um tipo de relação, né? A enxerga os detalhes de B e B não enxerga os detalhes de A, né? Então essa é unilateral aqui. Apenas um consegue enxergar o outro, não é bilateral. Então nós vamos ver os detalhes aqui. Então eu tenho uma classe do lado esquerdo e tenho uma classe do lado direito, tá certo? Então aqui essa setinha indica a navegabilidade, que o estudante ele enxerga os detalhes aqui da classe professor e o professor não enxerga do estudante. Multiplicidade, tá certo? Que é o quê? Muitos para muitos. Um professor pode ter vários estudantes, o estudante pode ter vários professores também. Essa associação, o professor dá aula para um estudante. Então essa associação eu posso nomear e aqui tem a setinha mostrando a direção de leitura dessa relação aqui, né? Então o professor dá aula para o estudante. Nós temos aqui a questão da visibilidade, né, pública, tá certo? Esse professor que ensina para um aluno, ele é conhecido como lecturer, né? Quer dizer, ele é um professor que dá aula, né, sua regra, e aqui indica não navegabilidade. Então esse tipo de associação, você vai ter essas possibilidades de notação, ok? Então essa navegabilidade, né, um objeto conhece seus objetos parceiros e pode acessar seus atributos e operações visíveis. São indicados por uma seta. Por exemplo, não navegabilidade, como a gente já mostrou, é uma cruz a um X, tá aqui, ó. Tá certo? Então, no caso, A acessa o conteúdo de B, mas B não acessa o conteúdo de A. Exemplo, A pode acessar os atributos visíveis e as operações de B. B não pode acessar A, como eu já falei. A navegabilidade indefinida, tá certo? Então é bidirecionalidade assumida. Então aqui é full duplex, né? A enxerga B, B enxerga A, porque você não definiu. Então, em tese, pode tudo. E você vai ter aqui o ML padrão, que é essa anotação do lado esquerdo aqui, ó, tá certo? Então você tem não definição de A para B aqui, você tem a bidirecionalidade unidirecional de A para B, tá certo? E não está explícito aqui, ó, como embaixo de que, no caso, A acessa B, mas B não acessa A. Então, existem as melhores práticas, ó, tá certo? Então, esses dois casos aqui podem ser denotados por essa anotação aqui. Isso não quer dizer que você fazendo assim está errado, como está do lado esquerdo, mas é a melhor prática. E que se apenas A enxerga B, a seta é só no sentido de A para B, tá? Que seria o caso desses dois aqui.
Então, o pessoal da Universidade de Viena dá essa dica para você abordar as melhores práticas aqui. Uma associação binária com atributo, tá certo? Então, você tem aqui um estudante que se relaciona com o professor no caso é o lector, né? O professor que dá aula, tá certo? O estudante enxerga, né, os detalhes de professor, o professor não enxerga do estudante, e é uma relação de N para N aqui, ó, de muitos para muitos, tá? Então poderia ter essa outra anotação aqui, mas essa aqui é a anotação preferencial. Como é que ficaria isso aqui em Java? Você define a classe aqui professor, né? A classe estudante, que tem aqui um professor, né, que é do tipo lecturer, tá certo? Uma relação com esse professor aqui. Então seria uma forma de estabelecer essa anotação. A multiplicidade binária, tá certo? E suas regras. Então, por exemplo, aqui é um número de objetos que pode estar associado com exatamente o objeto do lado oposto. Então, eu tenho aqui, ó, um cliente, tá certo? Que faz pedido, né? O cliente faz pedido. Então, um cliente, tem que ter pelo menos um cliente que faça 0 ou N pedidos, tá certo? Então, a classe cliente tem nome, data de nascimento, telefone, etc e tal, idade média, float, etc e tal. Enquanto que a classe pedido tem data, horário, situação, tal. Então você tem aqui uma relação onde o cliente realiza 0 ou N pedido ou mais pedidos, tá certo? Então isso aqui é uma notinha, ó, é uma anotação, a gente não deu ainda, para botar uma observação, onde essa associação direcional, cada objeto da classe pedido conhece o seu objeto correspondente na classe cliente, tá? Então, acrescentando uma anotação a mais, seria uma observação. Regra ou função, descreve a maneira como um objeto está envolvido em uma relação. Então, por exemplo, pessoa, tá certo? Examina, né? Tá certo? Ela pode ter uma relação de N para N, tá certo? De asterisco para asterisco, tá certo? E examinador examina outra pessoa. Então é uma relação aqui onde você tem uma relação própria, tá certo? De uma classe mais genérica aqui. Eu posso ser examinador e examinado. E aquela questão que eu coloquei antes, o exclusive OR, tá certo? Então você tem aqui, por exemplo, um objeto da classe A, tá certo? Pode estar associado a um objeto da classe B ou a um objeto da classe C, mas não a ambos, tá certo? Então nesse caso aqui, por exemplo, um exame ou é feito numa sala ou numa sala de leitura, né? Tá certo? Numa sala de aula. Então você não pode fazer o mesmo exame em 2 locais diferentes. Então escolha um local e faça. Eu tenho aqui um exemplo de associação unária, tá certo? Então o casamento aqui, ó, Frank, tá certo? Que é marido, Mary, que é do tipo person, os dois person, esposa. Então a relação unária, tá certo? Então eu 0 ou 1, ou eu sou casado ou não sou. Na relação casado com, o sujeito desempenha a função de marido ou de esposa aqui. Então tá aqui, Frank é marido e Mary é person, tá certo? Então no caso aqui é o seguinte, se você tem aqui, ó, essa relação não é possível, ó, tá certo? Larry não pode ser casado com Eve nem com Anne ao mesmo tempo. Então ela não é bidirecional aqui. Essa relação não pode ser binária, né? Pela lei aí você vai acabar respondendo a um processo, tá certo? Então, outra forma de expressar aqui, ó, o objeto Charles, ele representa aqui a condição de marido, tá certo? Numa relação de casamento. Associação n-área, tá certo? Então, mais que 2 objetos envolvidos em uma relação. Não tem direção na navegação, então isso é importante ressaltar. Então, tá aqui, eu tenho uma classe A, uma classe B, uma classe C, e elas têm uma relação, no caso aqui, ternária, tá certo? Então, por exemplo, um estudante, tá certo? Pode fazer vários exames, esse mesmo exame pode ser aplicado para vários estudantes, tá certo? E eu tenho uma associação ternária aqui que é grade, tá certo? Que é uma graduação, vamos dizer assim, uma relação ternária aqui, tá certo? E eu tenho um examinador que é um professor, tá certo? Pode ser um ou nenhum, se for o caso aqui. Então a relação ternária, tá certo? Que vai estabelecer aqui essa relação entre essas 3 entidades. Associação n-área, né? Então nós temos aqui, ó, estudante e exame. Um estudante realiza um exame com um ou nenhum professor, que a gente colocou anteriormente. Exame e sala de leitura. Um exame com um professor pode ser feito por qualquer número de alunos, tá certo? Estudante e lecture. Um estudante pode ser avaliado por um professor para qualquer quantidade de exames. Então nós temos aqui do lado esquerdo, tá certo? Essa relação aqui ternária, tá certo?
onde eu tenho aqui o que está sendo dito lá em cima. E aqui veja que é diferente aqui, ó. Eu tenho um exame que se relaciona com vários estudantes, tá certo? E esse exame pode ser aplicado e examinado por vários professores. Então é diferente dessa relação aqui, ó. Veja que aqui você tem duas relações que são binárias, tá certo? Enquanto que aqui você tem a relação ternária que estabelece o vínculo entre os três. A ideia de classe associativa. O que é essa classe associativa? Por exemplo, A e B tem uma relação e C detém detalhes dessa relação entre A e B. Então, é uma classe especial que vai conter dados específicos a respeito de duas outras classes aqui. Então, por exemplo, você tem aqui ó, um programa de estudo, uma área de concentração, e esse estudante pode fazer parte. Então, uma área dessa, tá certo? Um estudante pode fazer parte de várias, pelo menos uma ou várias áreas de estudo, tá certo? E uma área de estudo pode ter vários estudantes. Então, aqui, matriculado, tá certo? O dia em que ele começou. É uma associação binária aqui. Então aqui eu nem vou guardar isso na classe programa de estudo, nem na classe estudante. Vai ficar nessa classe associativa que seria matrícula aqui. Tá certo? Então aqui nós temos, por exemplo, um outro exemplo de classe associativa. Veja que a linha não é uma linha cheia, é uma linha tracejada. Tá? Então grade, tá certo? É uma associação aqui que guarda essa relação, os detalhes da relação entre o estudante, o exame e o aplicador. Tá certo? É uma associação ternária aqui que vai guardar a nota desse aluno aqui, tá certo? E posteriormente vai ter uma relação que é para emitir um certificado aqui. Então é uma classe especial que você usa para concentrar, por exemplo, dados específicos daquela relação que não pertence nem a uma classe nem a outra que estão se relacionando. Classe associativa, necessária quando modela associações N para M, ou seja, de vários para vários, tá certo? Então, por exemplo, você tem aqui uma classe companhia e tem aqui uma classe pessoa, tá certo? Então, uma pessoa pode trabalhar para várias companhias. A companhia pode ter de 1 a vários funcionários. E existe um contrato. Então, um salário e uma posição, um cargo, tá certo? Então, é a classe associativa aqui que guarda esse contrato, o detalhe desse contrato entre pessoa e a empresa. Essa situação aqui é dispensável quando você tem associações de 1 para 1 ou de 1 para N. Então, nesse caso em específico aqui, eu tenho uma companhia que pode ter vários empregados. Então, eu posso pegar esses dados aqui e colocar diretamente para dentro da classe pessoa ou funcionário aqui que está empregado nessa companhia. Tá certo? Então, aqui é uma relação mais tranquila, porque eu posso colocar o salário e o cargo aqui para dentro da classe pessoa, da classe funcionário. Classe associativa versus a classe regular, né? Então nós temos aqui uma classe associativa, tá? Do lado esquerdo, do lado direito a gente tem uma classe regular. Então você tem aqui que um programa de estudo pode ter várias matrículas, eu posso ter uma matrícula ou várias, e um estudante pode estar matriculado, ter várias matrículas, né? E aí você tem aqui do lado esquerdo a matrícula propriamente dita e a relação entre o estudante e o programa de estudo. Um estudante pode inscrever-se para um programa de estudo apenas uma vez, tá certo? Que aqui é a ideia do Unique. Um estudante pode ter múltiplas inscrições para o mesmo programa de estudo. Então a relação, usando essa classe associativa aqui, limita uma única inscrição por vez. Enquanto que essa relação binária aqui do lado direito, usando classes regulares, você pode ter várias matrículas para o mesmo estudante. Então, aí existe uma cláusula aqui nessa questão da classe associativa, que é o Unique e o Non-Unique, que é um especificador, tá certo? Então, o padrão é ser sem duplicação, tá certo? Então, por exemplo, um estudante pode participar de um exame uma única vez, tá certo? Um exame pode ter vários estudantes e um estudante pode fazer vários exames. Mas esse encontro para um exame específico uma única vez. Enquanto que aqui você colocou Non-Unique, então qualificou essa relação aqui. Então um aluno, se ele for reprovado ou quiser melhorar a nota, ele pode fazer mais de uma vez, tá certo? Pode fazer vários encontros, várias avaliações diferentes para uma mesma disciplina. Do lado esquerdo, não. Então se você colocar esse qualificador aqui, Non-Unique, eu posso ter várias vezes. Então é uma forma de fugir dessa amarração padrão do lado esquerdo aqui. Então nós temos aqui uma associação de classes usando o Unique e Non-Unique, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, um estudante pode fazer vários cursos. Algumas universidades restringem que o aluno, por exemplo,
só faça um único curso. Universidades públicas nos últimos anos têm feito isso. Então o aluno não pode cursar mais de um curso ao mesmo tempo. Ele teria que terminar para poder fazer. Então seria o caso do IUNIC, né? Então aqui nessa universidade é possível que o aluno faça vários cursos, né? Tem essa possibilidade de ter matrículas simultâneas, tá certo? Então aqui você tem um exemplo, aqui o diagrama de classe e aqui embaixo o diagrama de objetos, né? Então aqui esse aluno na disciplina específica aqui tirou nota 5, no outro tirou nota 1, tá certo? Então você tem aqui o estudante CH no curso DBS, ele fez 2 vezes a avaliação, um tirou 5, ele tirou nota 1. A ideia da agregação, como a gente falou nos elementos da anotação, tá certo? É uma forma especial de associação. É usada para expressar que uma classe é parte de outra classe, né? Então existem as propriedades da agregação transitiva. Se B é parte de A e C é parte de B, então C também é parte de A, tá certo? Então, se você tem um elemento B que faz parte de uma classe maior A, tá certo? E é parte de B, então C também é parte de A, tá certo? Então, naturalmente, é uma parte menor que faz parte de uma engrenagem maior. Assimétrica, não é possível A ser parte de B e B ser parte de A. Então, essa simultaneidade aqui não existe. Então, nós temos 2 tipos de agregação, a agregação em si e a composição. Vamos ver a diferença, que é importante você entender isso aí. A agregação expressa uma relação mais fraca de pertencimento das partes com o todo. Então você tem aqui, ó, A, tá certo? Faz parte de B. Então veja que é um losângulozinho aqui na ponta, alguns autores chamam de diamento. Essa multiplicidade na agregação pode ser maior que 1. Um elemento pode ser parte de vários outros de forma simultânea, tá certo? Então, por exemplo, o diamante e o oco na extremidade da ponta é que denota essa agregação, que é essa relação de fazer parte mais fraca. Estudante é parte de um laboratório, né? Tá certo? O curso é parte de um programa de estudo. Então eu tenho aqui, tá certo? Esse estudante fazendo parte de um laboratório, uma sala de laboratório, etc e tal. Então pode ser, no caso aqui, ele pode ser nenhum, pode pertencer a nenhum, ou pode pertencer a um laboratório, tá certo? E um laboratório pode ter vários estudantes. Programa de estudo, tá aqui, ó. O curso, tá certo? Pertence a um programa de estudo ou mais, tá? Então, a ideia de uma disciplina aqui, então, por exemplo, estatística. Então, estatística está em engenharia civil, engenharia mecânica, está em informática, está em vários e tal. Então, pertence pelo menos a um programa de estudo ou a vários, tá certo? E um programa de estudo tem várias disciplinas que fazem parte dele. A composição, existe uma dependência entre os objetos e suas partes. Então tá aqui, ele é pintado de preto, que aí não é oco, ele é preenchido, né? Então A faz parte de B, mas A não existe sem B. Uma parte só pode estar contida em no máximo um objeto de composição em um ponto específico no tempo. A multiplicidade máxima é 1. A composição de objetos forma uma árvore. Se a composição for deletada, suas partes também serão. Então se eu destruir B, A vai embora também. Tá certo? Então, o diamante sólido pintado de preto. Por exemplo, aqui nós temos beamer, que quer dizer projetor, tá certo? Ele faz parte de uma sala de altura, de leitura, um auditório, uma sala de aula, tá certo? Então, ou, no caso aqui, 0 ou nenhum, porque ele existe sozinho, tá certo? Mas, uma vez eu destruindo essa sala de leitura, automaticamente perde o sentido de existir esse projetor. E uma sala específica dessa aqui faz parte de um prédio, tá certo? De um único prédio. Se eu destruo o prédio, eu destruo aqui automaticamente. Então, a destruição desse elemento maior acaba por destruir tudo aqui. Então, se building for deletado, a sala de leitura também será deletada. O beamer pode existir sem a sala de leitura, mas se ele está contido, a deleção do auditório forçará a deleção do projetor também, tá certo? Então, é a diferença entre a agregação, o diamante vazio, né, não está pintadinho de preto, tá certo? O losângulozinho. E no caso A existe independentemente de B. Então a destruição de B não implica na destruição de A, tá certo? E aqui na composição, a destruição do elemento contido da parte, a destruição do todo leva à destruição da parte. Então a composição é mais forte. Então aí você vai ter situações, por exemplo, se um funcionário
ele faz parte de um departamento, se o departamento deixar de existir, o funcionário não deixa de existir, né? Ele pode ir trabalhar em outra empresa, etc. Então você vai ter que analisar com calma para determinar essas distinções. A relação especial de generalização, então A é um tipo específico de B. Então B é dito ser uma superclasse ou classe pai, classe filho ou classe descendente, né? As características da superclasse são repassadas em suas subclasses por herança. Então as características de B são herdadas por A aqui. Então eu tenho, por exemplo, aqui pessoa, empregado é uma especialização de pessoa e estudante também. Então são subclasses. Já o empregado pode ser um professor ou um secretário, são subclasses. Então professor herda de empregado e herda de pessoa também. Uma secretária é uma funcionária e é uma pessoa também. Cada instância de uma subclasse é uma instância indireta da superclasse. As subclasses herdam todas as características, associações e agregações da superclasse, exceto seus itens privados, né? Então, se for menos aqui definido um atributo com menos, ou um método com menos, né? O qualificador menos aqui, ela não vai herdar, o resto ela herda. A subclasse pode ter suas próprias características, associações e agregações. Generalização e herança são transitivas, ou seja, podem ser aplicadas recursivamente. Não existe limite de subníveis. Cada classe descendente herda dos seus ancestrais. Tá? Então a ideia de herança aqui, especialização, generalização, que você vai acabar por usar nas suas definições. E a ideia, ainda na generalização, da classe abstrata. Então ela é denotada pelas chaves e a palavra abstract e o nome da classe, tá certo? Ela é usada para realçar características comuns de suas subclasses, usada para assegurar que não há instâncias diretas da superclasse. Apenas subclasses não abstratas podem ser instanciadas, tá certo? Usuais no contexto de relações de generalização, notação abstrata ou nome itálico. Person aqui está em itálico, tá? Ou então usa a palavra abstract. Então, por exemplo, a classe person aqui, ela não pode ser instanciada diretamente, tá certo? Então eu tenho um homem e mulher, que são duas subclasses aqui, tá certo? De person. Então essas aqui podem receber instanciação, ok? E por fim, a ideia de herança múltipla, tá certo? O ML permite herança múltipla. Então, um tutor pode ser um estudante ou pode ser um empregado. Ele pode ser um estudante de mestrado e doutorado e ele ajuda a ensinar, por exemplo, aluno da graduação, tá certo? E uma classe pode ter várias superclasses. Então, o tutor pode ser um empregado e também um estudante. Então, você tem aqui uma derivação por especialização do tutor, que pode ser um estudante, pode ser empregado. Tá? Beleza? Então, esta foi a aula sobre os conceitos mais teóricos, né? A parte 1 sobre diagrama de classes, e nós vamos continuar na parte 2. Então, curta aí, divulga o nosso trabalho, ajuda ao projeto continuar. Valeu?